Houve um probleminha, mas graças a Deus já foi resolvido. Quero justificar aqui a ausência do pastor Anderson. Ele ganhou da empresa uma viagem para o Hotel Fazenda, onde ele está com a esposa agora descansando, tá? Então é por esse motivo que ele não está presente. Vamos estar lendo um texto em Provérbios capítulo 9, versículo 9. E após ler o texto, vamos estar orando e louvando ao Senhor com cântico. Provérbios 9, 9. Que diz assim: instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. Então, nesta noite, nós estamos aqui reunidos para aprender, para crescer e nos desenvolver no chamado a qual Deus confiou a nós, que é o ensino e a pregação da palavra de Deus. Vamos estar orando, intercedendo neste momento por esse trabalho. Já quero convidar aqui a irmã Débora, por gentileza. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Graças te damos, Senhor, por tua bondade e a tua misericórdia, ter nos acompanhado por todos os dias de nossa vida. Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por seu grande amor com que tem nos amado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou, Senhor, este dia de hoje, para que juntos possamos adorar ao teu nome, nos relacionar com o Senhor através da oração e aprendermos, Senhor, a tua palavra. Pai, que o Senhor venha, Senhor, preparar a cada coração, que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento, pois o salmista disse que a exposição, o ensinamento de tuas palavras, traz luz e dá entendimento àqueles que são simples. Pai, aqui estamos nós, para ouvir e aprender a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Ainda de pés, vamos estar louvando ao Senhor com cântico. Enquanto o irmão Jacom está preparando, creio que a irmã Michele ela já tem entregado um número para cada um. Todos pegaram um número? Ou quem não pegou ainda nem o número? Todos pegaram? Todos pegaram o número? Tá? É que no intervalo, assim que nós voltarmos da nossa pausa para o café, a gente vai estar fazendo um sorteio de um livro do pastor Ciro Sanches Ibord, que é Erros que os Pregadores Devem Evitar. Livro muito bom. Eu aconselho, recomendo para quem está iniciando o ministério da palavra, deseja pregar a palavra, vale muito a pena. Erros que pregadores devem evitar. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor? Glória a Deus, aleluia.
com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, aleluia. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, oh, aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, aleluia. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, diga isso pra ele. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande, quão grande é o meu Deus, Ele é grande. Oh, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, aleluia. Glória a Deus. A Deus seja a honra, a glória, a adoração e o louvor para todos sempre. Podem tomar vossos assentos. Deus abençoe Jacom, irmã Débora. Quero convidar aqui pastor Erivelton, por gentileza. Pastor Erivelton já esteve conosco uma vez pregando no culto de homens. Esteve também em um treinamento, para professores de escola bíblica, que foi uma bênção. E hoje está conosco mais uma vez para estar num seminário
que era para técnicas para um ensino profundo e eficaz, que eu creio que será uma bênção para as nossas vidas. Irmãos, oi? Ô, Michele, acho que chegou os convidados do pastor Erivelto que eles não pegaram os números. Ah, já entregou? Ah, tá ok, obrigado. Então, é um prazer mais uma vez, pastor, receber o senhor. É uma honra para a gente. Pastor Erivelto, com muito carinho e amor a chamada, né? De prontidão, quando fizemos o convite, aceitou, né? E louvo a Deus que este homem tem sido uma bênção de Deus no meu ministério. Além de amigo, foi meu professor no curso teológico, me deu oportunidade para lecionar aula ao lado dele, né, uma vez. E é o homem que me inspirou, né, me incentivou a ler livros, a comer livros. E eu louvo a Deus pela tua vida, tá? Que Deus continue te abençoando. O pastor Elivelto vai estar dando início, depois da pausa para o coffee break, ele vai ver o horário que vai ficar melhor. Assim que retornarmos, fazemos o sorteio. No final, né, do seminário, aqueles irmãos que tenham dúvida e queiram estar tirando dúvidas, anotem, marquem no aparelho celular que seja. Daí no final, é tempo para perguntas e respostas. Para quê? Porque se abrir agora, tiver qualquer dúvida, acaba, não é que atrapalhando, mas tomando tempo da aula e talvez ele não consiga concluir, tá bom? Então os irmãos tenham dúvida, pode fazer anotações. No final vai ser aberto este tempo. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Eu só me organizar aqui. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem atrás? Então, dá para ver? Amém. Glória a Deus. Eu só ia... Só um pouquinho de retorno, por favor. Só um pouquinho de retorno aqui. Som. Som, som. Som, som. Isso. Obrigado, viu? Irmãos, muito feliz com Jesus. Obrigado, varão. Deus abençoe. Muito feliz com Jesus de poder retornar a essa casa. Pastor, agradecer ao pastor Anderson, a sua esposa. Não puderam estar aqui, estão de férias e merecem mesmo, merecem descansar. E Deus abençoe a vida deles, Deus abençoe a vida do Harold, pastor Harold também, a vida que nos fez o convite novamente para estar aqui com os irmãos. A vida de cada um de vocês por alguns minutinhos nos suportar, falar mais um pouquinho da palavra. Que Deus abençoe vocês cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Veio comigo o meu irmão Everton. Faz assim, olha lá é meu irmão. Não parece não, né? Eu sou mais novo, né? Pelo menos na aparência. Esse é o meu irmão Everton. Está conosco também o irmão Edson, sua esposa, a irmã Ruth, ali da igreja pentecostal. Isso, então o casal também acompanha eles também. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, foi a pastora, Deus abençoe a senhora também, viu? Em nome de Jesus. Foi no proposto dar uma continuidade ao trabalho, o primeiro que nós realizamos. E agora especificando um pouco mais sobre algumas técnicas, algumas regras
de interpretação bíblica, né? Algumas regras que venha facilitar o nosso estudo bíblico. Porque às vezes, se eu só pegar um exemplar bíblico e lê-lo somente, pode ser que em alguns textos eu venha ter alguma dificuldade. E essas técnicas, essas regras, né, algumas que eu vou estar comentando aqui hoje, pode ser que alguns irmãos já conheçam, talvez outros não, mas com certeza elas nos auxiliam, nos ajudam a melhor compreender as Sagradas Escrituras. Claro, irmãos, que é um resumo, tá? Então, eu até incentivo os irmãos, tudo que nós comentamos hoje aqui, os irmãos venham a se aprofundar cada vez mais e mais, porque é pouca coisa. Os irmãos já vão ter uma ideia com a dimensão que é estudar a Bíblia. E tudo que for dito aqui, não é no intuito que, nossa, é muita coisa, é muito difícil para mim. Não, irmãos, se eu perseverar, se eu colocar um propósito no meu coração em aprender da Bíblia, estudar a Bíblia, com certeza o Espírito Santo vai me ajudar, vai te ajudar, vai nos ajudar a nós entendermos as Sagradas Escrituras. Amém? Então, é um incentivo. Ó, quem ganhar, vai ganhar um belo livro, hein? Isso aqui é uma benção. Aqui, acho que logo no início, vai nos ensinar sobre a saudação, né? Eu chego tenho uma oportunidade, e aí, em vez de eu falar assim, eu saudo os irmãos com a paz do Senhor, saldo é resultado de conta, né? Então o livro vai nos ensinar, né? Eu saúdo ou cumprimento a todos, né? Aí com a paz do Senhor Jesus, né? Com a graça e paz. Aí cada denominação com a sua regra. Vamos iniciar, irmãos. Não sei se vai estar dando para ler. Está dando para ler? Tá, ó. Então aqui, ó, eu dividi em 2 períodos. Primeiro período, nós vamos comentar um pouquinho sobre a hermenêutica, porque existe tanto a hermenêutica como a homilética são 2 matérias que nos ajudam a melhor nós interpretarmos a Bíblia Sagrada. Uma é a hermenêutica e a outra é a homilética, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, também sobre a crítica textual. O que é a crítica textual? Nós vamos ver que a crítica textual vai nos auxiliar para a gente interpretar os textos sagrados no seu original, tá? Isso aqui eu acho bem interessante, sobre versões ou traduções bíblicas. Qual a versão que você usa? Ou a tradução bíblica que você usa? Versão e tradução é o mesmo significado. Tem denominações que adotam uma versão. Tem outras que adotam outra versão. Só que eu vou comentar com vocês, não é nem nesse sentido. É no sentido para mim estudar a Bíblia. Qual versão ou qual tradução seria melhor para mim poder estudar a Bíblia Sagrada? E no segundo período, como preparar um sermão e tipos de sermões. Então, claro que é um resumo, mas está bem colocado cada tópico, tá? Então nós vamos comentar no primeiro período algumas técnicas, algumas regras, e no segundo período, aí a gente começa a preparar o nosso sermão, tá bom? Aí em cima disso aqui os irmãos podem ir montando um sermão também, porque o objetivo é esse, irmão. Não fique só nessa aula, porque os irmãos forem aprendendo, os irmãos venham colocar em prática. Não sei se hoje ainda dá tempo, mas amanhã ou logo depois,
já pega essas regrinhas e já vai iniciando, montando o sermão de vocês. Tá bom? Porque se a gente não praticar, aí, irmão, aí esquece. Então, ó, iniciando. Etimologia da palavra hermenêutica. Deixa eu pôr um relógio aqui para mim. Ah, tá. Obrigado. Ó, etimologia da palavra hermenêutica, né? Num resumo, o que significa hermenêutica? É a ciência da interpretação. Tudo bem? E aí? Então, a hermenêutica é a ciência da interpretação. Qual o propósito da hermenêutica? Descobrir o significado do texto bíblico na época em que o mesmo foi escrito. Imagina se você abre a sua Bíblia agora, lá no Salmo 23. Aí a gente vai analisar que aproximadamente o Salmo 23 foi escrito há 3.000 anos atrás. É muito tempo, né, irmão? 3.000 anos atrás. Aproximadamente, tá? Porque em questão de data, a gente sempre pronuncia aproximadamente, cerca de, para a gente ter essa margem de erro para menos ou para mais, tá? Então, o que Davi quis dizer no Salmo 23 há 3.000 anos atrás? Porque eu não posso pegar o Salmo 23, ler o Salmo e começar a interpretar do que eu acho, do que eu entendo. Não, eu tenho que ver o que o autor quis relatar há 3.000 anos atrás. Isso é interpretação. E depois eu vou aplicar o texto. O que é aplicar? Aí eu vou trazer para os dias de hoje. O que esse texto de 3.000 anos atrás, aproximadamente, tem a ver para mim nos dias de hoje. Então vê que tem a interpretação e tem a aplicação. Eu interpreto o texto, o que o autor quis dizer, e depois eu aplico o texto. Mas o que tem a ver para mim? Porque em algumas mensagens, às vezes alguns pregadores, ou ele só interpreta e não aplica, e alguns só aplicam, já abrem e já começam a aplicar, e não interpretam. Então tem que ter esse equilíbrio, tá bom? Continuando. A necessidade da hermenêutica. A principal razão porque precisamos aprender como interpretar a Bíblia é quer deseje, quer não, todo leitor é ao mesmo tempo um intérprete. Bom, qualquer pessoa, qualquer texto que você for ler, automaticamente você está interpretando o texto. Porque você lê e você tem um entendimento. Até aí, tudo bem. Mas a questão é, estamos interpretando a Bíblia? Aí sumiu. Estamos interpretando a Bíblia da maneira correta? Eis a necessidade da hermenêutica. Todo mundo é um intérprete. A partir do momento que ele lê qualquer passagem bíblica. Agora a questão é, nós estamos interpretando a Bíblia realmente como ela deve ser interpretada? Irmãos, uma coisa é simples, tá? E bem válida a gente comentar. Eu, particularmente, ainda não conheço. Se tem, eu ainda não conheço. Mas eu não conheço nenhum expert em Bíblia que não tenha mais que aprender da Bíblia. Que não tenha todo dia estudar a Bíblia. O pouquinho tempo que eu tenho estudado a Bíblia, eu descubro que eu ainda não sei nada, irmãos. Porque quanto mais eu aprendo, mais nasce o desejo de eu aprender um pouco mais. E a Bíblia é tão amplo, o campo de estudo é tão amplo, que
você se aprofunda em um assunto, em um tema, e sempre depois tem outro para você se aprofundar, particularmente falando. Eu gosto de hermenêutica, homilética, bibliologia, são matérias que eu me aprofundo mais, que me chamam mais a atenção. Mas não quer dizer que eu deixe de estudar outras. Deixe de estudar outras. Então, no modo geral, é isso. Agora, a importância da hermenêutica. A hermenêutica sadia diminui o risco de incorrermos no erro de fazermos acréscimos, ou seja, colocar na Bíblia o que não existe nela, decréscimo, retirar da Bíblia, ou torcer a palavra de Deus. Tem algumas referências aqui que falam sobre isso. Então, o perigo é eu colocar na Bíblia o que não tem e tirar da Bíblia o que contém ela. Ou torcer alguns textos. Por isso, a importância da hermenêutica. Aqui é interessante, ó. Interpretação errada, aplicação errada. Interpretação correta, aplicação correta. Lembra que nós comentamos? Primeiro eu interpreto o texto, depois eu aplico o texto. Se eu fizer uma interpretação errada do texto, com certeza eu vou aplicar o texto errado também. Agora, se eu interpretar corretamente, a minha aplicação também será correta. Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo? Abra sua Bíblia em Amós, por favor. Amós, capítulo 4, e o versículo de número 12. Eu vou iluminar aqui, porque chega uma idade, depois dos 44, a gente fica procurando um foco de luz. Talvez, acho que mas vou dar uma dica para você achar um livro da Bíblia rapidinho. Você não vai ter, porque às vezes é um livro que é pouco comentado na igreja. E um exemplo, Filemon. Aí você fica, Filemon, é Antigo ou é Novo Testamento? Aí você fica nervoso porque todo mundo encontrou, você não encontrou o livro. Aí o pregador já começa a ler e você ainda está procurando, você fica nervoso. E aí o pregador começa a ler o texto, aí você não encontrou, aí você deixa a Bíblia aberta e... Mas uma dica simples. Vai no índice da sua Bíblia, lá no sumário, onde está os livros do Antigo e Novo Testamento. No caso, Amós. Procura lá onde está Amós, no caso, Antigo Testamento. Depois, na sua Bíblia, Amós, Antigo Testamento. Aí você vê o número da página, e aí você vai direto na página. Você vai perder menos tempo fazendo isso do que orando para o Espírito Santo te revelar. E procurando ali. E você começa a ficar nervoso. Então, vai no índice, vai lá, Antigo Testamento, procura lá Amós, vê o número da página e você já abre direto. Tá? No meu caso aqui, a minha Bíblia é a página 1020. Tudo bem? Amém? Amós 4,12. A minha Bíblia é uma versão Nova Almeida atualizada, tá? Ela diz assim, portanto, assim farei com você, Israel. E, por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com seu Deus. Já ouviram esse texto? Algumas pessoas, na hora de interpretar o texto, acham que aqui é uma palavra até de avivamento, uma palavra que às vezes muitos usam para arrebatamento.
prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Até recentemente lá no nosso ministério, que eu congrego, irmão, olha, perdão, esqueci de trazer a saudação da minha pastora. Misericórdia. Misericórdia. Trago saudação da minha pastora. Amém? Que é a minha esposa. E da minha filha, tá bom? Elas não puderam estar aqui porque elas foram ministrar lá em Piracicaba. Então, um foi para um lado, o outro veio para o outro, tá bom? Mas nós servimos um Espírito Santo que é onipresente, então vai estar com eles lá, com elas, e está conosco aqui também, tá bom? Então, trago saudação da minha pastora para todos os irmãos, tá bom? Ufa, graças a Deus, né? Então, alguns interpretam esse texto e acham que é uma palavra se referindo a um arrebatamento, a uma bênção. E eu, interpretando errado, na hora que eu vou aplicar o texto, eu acabo aplicando errado. Igual eu comentei que aconteceu recentemente lá. O irmão estava falando sobre o arrebatamento. O texto sobre o arrebatamento, certinho, tudo bonitinho. E aí depois ele foi fazendo uma oração, depois comentou essa passagem. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Só que, se eu ler o contexto, nós vamos comentar um pouquinho para frente aqui. Eu não posso só ler um texto isolado. Nós vamos ver que uma das regras da hermenêutica, uma das técnicas, eu tenho que ler texto e contexto. Porque se eu ler apenas um texto isolado, eu corro um sério risco de interpretar o texto errado. Consequentemente, eu vou aplicar ele errado também. E se eu ler o contexto aqui, não está falando sobre salvação, sobre bênção. Não, está falando sobre juízo, sobre condenação. Depois você lê os versículos, o contexto, e vai ver que o povo estava em pecado. Aí Deus ainda tem misericórdia do povo, e Deus começa a enviar umas pragas para o povo. Fome, sede, guerra, morte, chamando a atenção do povo. Só que em cada versículo, quando Deus envia uma praga, seca, fome, depois Deus fala assim, ó, com tudo isso, vocês não se converteram a mim. Aí ele envia outro juízo. Aí eles não se arrependem. Aí Deus vai lá de novo. Com tudo isso, vocês não se arrependeram a mim. Aí Deus envia outro juízo. Olha a misericórdia de Deus. Resumindo, chega uma hora que Deus fala assim, ó, já que vocês não querem se arrepender, então preparem-se para se encontrarem comigo. Porque Deus é amor? É. Mas Deus também é juízo. E mais à frente, qual foi o juízo? O povo foi feito cativo. Foram feitos escravos. Resumindo, então aqui é uma palavra sobre juízo. Eu, vendo tudo isso, interpretando sobre isso, eu só vou aplicar esse texto falando sobre juízo, sobre arrependimento. Irmão, vamos nos arrepender. Olha aqui, Deus trouxe juízo para o povo não se arrependeu, e eles pagaram um preço grande. Aí está correto, tanto a interpretação como a aplicação. Tudo bem até aqui? Maravilha. A hermenêutica e a exegese se relacionam. A hermenêutica é a teoria e a exegese é a prática. O que é exegese? Nós vimos que é a prática da hermenêutica. O que é exegese? É tirar o que está dentro da Bíblia. A Bíblia diz.
Ou seja, quando eu estiver estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, examinando a Bíblia, eu vou retirar da Bíblia tudo que já está nela. Tudo que já possui dentro dela, de ensinamento, de interpretação. Eu não vou colocar na Bíblia o que não tem nela. Isso não é exegese. Isso é exegese. Exegese é colocar na Bíblia o que está fora, os meus achismos. Ou seja, eu não posso, na verdade, quando eu leio a Bíblia, estou interpretando a Bíblia, e eu começo a colocar os meus achismos. Ah, mas eu acho isso, mas eu acho aquilo. Ah, esse texto talvez. Eu estou colocando na Bíblia o que não possui nela. Isso é uma exegese. Agora, uma verdadeira exegese é tirar o que está dentro dela. Agora, uma coisa que eu aprendi, com muito custo, viu? Com muito custo. As pepitas de ouro, sabe aquelas mais preciosas, a gente só encontra quando a gente mais cava. Quanto mais você se aprofundar na Bíblia, mais você vai encontrar as pepitas de ouro. Sabe aquela que você lê e fala, nossa, mas eu não tinha visto isso antes. Nossa. Ou alguém às vezes está ministrando, nossa, mas eu li esse texto, mas não tinha observado isso. Porque aquela pessoa cavou e retirou o que já está na Bíblia. Agora, se eu ficar só na superfície ali, só no raso, é o que eu vou conseguir. Coisa rasa, coisa simples. Se para mim o raso está bom, amém. Agora, se para mim, não, eu quero encontrar as pepitas de ouro. Eu quero encontrar aquilo que vai mudar a minha vida, que tem o poder para transformar a minha história, a minha salvação, a salvação da minha casa, a salvação da minha família. E outra coisa, a gente vai comentar já quase no final. Se Jesus, eu vi isso recentemente do pastor Josué Brandão e isso marcou meu coração. Se o intuito de Jesus fosse apenas, aqui na terra, fosse apenas nos salvar, o dia que eu tivesse entregado a minha vida para Jesus, eu já teria sido arrebatado. Mas Jesus ainda não voltou. Jesus não veio buscar a sua igreja ainda. Então tem um propósito. E o primeiro propósito é aprender da Bíblia Sagrada. Estudar, meditar, examinar a Bíblia Sagrada até a volta de Jesus. Consequentemente, mais para frente, aí vem o nosso ministério. Porque Jesus não nos chamou apenas para ficar sentado numa cadeira. Além de nos salvar, Jesus quer que que o nosso ministério, a nossa vida, seja um canal de bênção, para que outras vidas também sejam alcançadas no nome dele. Agora, para tudo isso, eu particularmente preciso fazer a minha parte, que é o quê? Estudar a Bíblia. Tudo bem até aqui? Algumas regras da hermenêutica para uma interpretação bíblica. Irmãos, por causa do tempo, tudo, eu peguei algumas regras, tá? Por isso que eu estimulo os irmãos a se aprofundarem mais. Mas, a primeira regra. A Bíblia é o seu próprio intérprete. Esta é a principal regra da hermenêutica a ser seguida. A Bíblia
interpreta a própria Bíblia. Onde a Bíblia se cala, eu não tenho voz. Eu vou repetir. Onde a Bíblia se cala, eu não tenho voz. A Bíblia está dizendo alguma coisa? Não. Nem eu vou falar então. Ou talvez ainda eu não tenha aprendido. Porque tem isso também. Tem coisa que a Bíblia não diz, a Bíblia não fala. Um exemplo. Qual foi o espinho na carne de Paulo? A Bíblia não diz qual foi o espinho. Se a gente ler o contexto ali, a Bíblia está apresentando o motivo do espinho. Para Paulo não se exaltar. Para Paulo não virar um crente soberbo, orgulhoso. Mas alguns esquecem isso e querem, não, espinho na carne foi isso, espinho na carne foi aquilo. Aí tem alguns estudiosos, né, chegam a deduzir. Mas se a Bíblia não diz, a gente tem que tomar um certo cuidado. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Olha que interessante. Quais são as coisas reveladas que são para nós e para os nossos filhos? O que está na Bíblia. O que tem aqui, o que já está relatado aqui, é para a nossa meditação. E o que são as coisas encobertas? Que diz o texto que são para o Senhor. É o que não está na Bíblia. O que não está na Bíblia não é para nós. Agora, o que está revelado é justamente para nós. Para nós, para os nossos filhos e para cumprirmos todas as palavras desta lei. Se o que está revelado é para mim, por que eu vou perder tempo em estudar as coisas encobertas? Não tem lógica. Porque como está encoberto, não está na Bíblia, eu não tenho certeza. Eu vou falar um exemplo aqui, não me entendam a mal, por favor. É igual uma vez teve uma época, minha mãe, ela comprou um livro. Eu estava de férias, ela morava em São Paulo. O nome do livro é Divinas Revelações do Inferno. Aí a autora diz que, numa visão, Jesus a levou até o inferno. Eu fiquei não, eu li o livro no mesmo dia. Eu estava de férias, minha mãe foi trabalhar, eu fiquei só o tema do livro me chamou a atenção, né? Eu li o livro. Resumindo, ela diz assim que o inferno é mais ou menos como se fosse um corpo humano, um formato que tem cada membro, né, tem as suas divisões, né? Resumindo, a questão não é nem essa, a questão é, será que realmente ela foi ao inferno? Não sei. Pode ser que, não sei. Se aconteceu, foi uma experiência para ela. Agora, não quer dizer que alguém teve uma revelação sobrenatural, se foi o caso, como essa, que todos têm que ter. Agora, o que eu tenho que frisar é o que está na Bíblia, é o que está relatado. Então, mas esse tipo de coisa não me chama a atenção. Nossa, você viu que alguém profetizou, alguém falou, mas tem base bíblica? Se não tem, eu não sou obrigado. Não, mas que isso? Você não é crente? Graças a Deus eu sirvo a Jesus, leio a Bíblia, sou batizado com o Espírito Santo, creio que Jesus está voltando, mas se não está na Bíblia, eu não sou
obrigado a aceitar. Agora, se tem base bíblica, se está tudo certinho, tudo como diz o texto sagrado, opa, é igual a Israel. Está tudo na Bíblia, essas guerras. Ou seja, são sinais. Jesus está dizendo, ó, eu já estou voltando. Eu já estou voltando. Né? Vamos olhar para a figueira. Vamos olhar para Israel. A gente estudando escatologia, a gente vai ver que já tudo tem um texto e um contexto. Tem uma base bíblica. Aí eu entro em alerta. Opa, deixa eu me consertar. Deixa eu rever algumas coisas que eu tenho feito de errado, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e eu não quero ficar aqui, não. Aí é diferente. Aí é diferente. Tudo bem? Aí depois vocês fazem uma pergunta. Se alguém discordar, não tem problema, tá, irmão? Não sou o dono da verdade também, não. Tá bom? Ó, vamos, segunda regra, né? A primeira, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Segundo, evite textos isolados. Olha um exemplo aqui, ó. Jó 41, 22. No seu pescoço reside a força. Diante dele, até a tristeza salta de prazer. Uma revista corrigida. Lendo esse texto isolado, muitos o interpretam na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Já ouviram isso? Eu já falei isso. E não foi uma vez, não. Eu já falei. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Mas isso não está na Bíblia. Ó. Mas lendo o seu contexto, o mesmo está se referindo a Deus. Está se referindo ao Leviatã, um monstro marinho da época, um tipo de crocodilo pré-histórico dessa época. É só ler lá, ó, Jó 41, do versículo 20 ao 22. Então o texto está falando de um animal pré-histórico. Não está falando sobre Deus. Então, uma outra regra aqui, ó, evite ler texto isolado. No caso aqui, seria o Salmo de número 16, verso 11. Na tua presença há plenitude de alegria. Aí está se referindo a Deus. Então, às vezes eu pego um texto isolado, leio outro texto isolado, aí misturo os dois. Então, a gente tem que tomar uns certos cuidados. Irmãos, outra coisa. Tudo isso eu nunca mais vou errar. Irmãos, nós somos passíveis a errar. Mas quanto mais eu estudo, menos eu erro. Até comentei com os irmãos no curso, lá de teologia. Às vezes ministrando, eu fui ministrar sobre... Deu branco. Zaqueu, isso, obrigado. Ministrando sobre Zaqueu, Zaqueu subiu na árvore e tal, e tal, tudo. Aí eu fui para uma outra história, acabei a mensagem e fui para casa. Quando cheguei em casa, descendo do carro, falei, nossa, Ione. Ela até ficou assustada. O que foi? Eu esqueci de tirar Zaqueu da árvore. Zaqueu está na árvore até agora. E eu não tive outra oportunidade para falar sobre aquilo. Então, assim, também não é por causa disso, mas foi um aprendizado. Às vezes eu ia falar sobre Ló. Minha mensagem era sobre Ló. Eu falava Jó. Era sobre Jó. Eu falava Ló. Então, mas depois a minha esposa, você errou nisso, você errou naquilo. E aí vai auxiliando. Mas são coisas, irmão, que no dia a dia você vai aprendendo. Então não é, isso não é para mim, nunca mais eu quero saber disso. Pelo contrário, se você tem o desejo no seu coração, não desista, persista em aprender.
Em nome de Jesus. Eu lembro quando eu era professor, eu era aluno da escola dominical, lá em São Paulo, e numa bela data lá, o professor e a família dele saíram do ministério. Eu nem sei o motivo, mas saíram, foram embora. Aí era numa sexta-feira, a aula era no domingo de manhã, era na sexta-feira à noite, a pastora, na verdade, isso é coisa da minha esposa, tenho certeza, porque a minha esposa estava com a pastora na igreja. Aí daqui a pouco, e eu morava em frente da igreja. Aí eu só escuto a minha esposa, ô bem, a pastora está te chamando. Aí vai eu lá, pode ser a pastora. Ela é o seguinte, é o seguinte, não temos professor, a aula já está aí domingo, os alunos não podem ficar sem a escola. Eu falei, nossa, agora tem um problema, hein? Quem que vai dar aula? Eu falei, você vai dar aula. Resumindo a história. Aí eu fui ministrar a aula. Na verdade, eu não dei a aula, eu só li a revista. E não dava oportunidade para ninguém perguntar. Se o irmão Alexandre levantasse a mão, eu já virava de costas para o irmão Alexandre. Fingi que eu não via o irmão Alexandre. Acabou a aula, eu cheguei na pastora e falei, desse jeito, irmãos. Não, deixa eu fazer com a minha. Joguei a revista na mesa da pastora. Toma que esse negócio não é para mim, não. Deus abençoe. Fui embora. Olha, irmão. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Me chamou, falou, não é assim. Não é assim. Você tem que perseverar. As coisas de Deus não são fáceis. Se as coisas de Deus fossem fáceis, irmãos, então você tem que perseverar no seu ministério. Ela já tinha observado algo. Resumindo a história. E aí dali começou, e até hoje eu tento aprender da Bíblia. Até hoje. Amém? Então não acho que é um bicho de 7 cabeças, não. 6 cabeças. Então dá para aprender. Tá bom? Uma outra regrinha. Consegue ver daqui? Consegue ver daí? Bom, fica bem fácil. As regrinhas de perguntas, ó. Toda vez que você for estudar, converse com a Bíblia. Converse com o texto. Mas o texto vai me responder? Vai, irmãos. Você sabia? Esse livro aqui, que é tremendo. Quem não ganhar, eu aconselho a comprar. O autor é o pastor Ciro Sanches Zibord. Eu tenho esse livro aqui. Mas toda vez que eu leio esse livro na minha casa, o autor não está do meu lado. Se eu quiser falar com ele, eu tenho que entrar em contato por e-mail, pelo WhatsApp, ou tentar ir lá. Ele mora no Rio de Janeiro, se não falar a memória, lá no Rio de Janeiro. Agora, a Bíblia Sagrada é o único livro onde eu leio e o autor está ao meu lado. O Espírito Santo. Então, converse com a Bíblia. Você vai ler um texto, comece a conversar com a Bíblia. Mas quem escreveu? Quando escreveu? Terceira pergunta. Em que contexto escreveu? Quarta. Para quem escreveu? Quinta pergunta. Por que escreveu? Sexta pergunta. De quem é a fala? E sétima. Como isso se aplica a mim? Depois, se alguém se interessar, o pastor Harold tem esses slides aqui, tá bom? Só pedir para ele. No próximo slide, eu coloquei essas perguntas e coloquei as respostas. Aí eu peguei um exemplo do Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João. Tá? Aí peguei esse exemplo. Alguém quer copiar? Oi? Se vê no grupo? Beleza. Na próxima slide também ainda tem as perguntas. Aqui no cantinho. Não sei se dá para ler. Mas no caso, o Evangelho de João. Quem escreveu? No caso, João
é o autor desse evangelho. Irmãos, é claro que não é tão simples assim. Aí vai ser um estudo bíblico. Você vai ter que pesquisar. Lembra do outro seminário, do professor pesquisador? É nesse sentido. Quando escreveu? Aproximadamente o evangelho foi escrito entre 80 e 95 depois de Cristo. Em que contexto escreveu? João escreve esse evangelho para os gentios, ou seja, a igreja. Mateus escreveu para os judeus, Lucas para os gregos, Lucas para os gregos e Marcos para os romanos. E João, aqui no caso, foi para a igreja, né? Os gentios. Para quem escreveu? No caso aqui, é uma conversa entre Jesus e Nicodemos. Por que escreveu? Jesus instrui Nicodemos ao novo nascimento, a vida eterna. De quem a fala? Jesus a Nicodemos. Como isso se aplica a mim? Para eu poder alcançar a salvação, eu preciso nascer de novo, da água e do Espírito. O que seria nascer da água e do Espírito? Eu imaginava que nascer da água e do Espírito, aí eu descer o tanque batismal e depois ser batizado com o Espírito Santo. Mas se fosse apenas isso, seria muito fácil ser salvo. Vou lá, desço as águas, alcancei o batismo com o Espírito Santo, dou uma rajada e agora eu estou garantido. Seria muito fácil. Nascer da água e do Espírito, aí você vai lendo, buscando, se aprofundando. A água o quê? Limpa, purifica. Seria nascer da água é nascer da palavra, Bíblia. E nascer do Espírito é o crente que é totalmente controlado pelo Espírito Santo. Não é eu apenas ser controlado, eu ser totalmente controlado pelo Espírito Santo. É no sentido que eu quero fazer algo e o Espírito diz, não faça. Porque a nossa carne, ela é inclinada para as obras da carne. Se a gente for lá em Gálatas 5, 17 em diante, né? Vai estar... É uma guerra ali, irmão. Guerra espiritual. Obras da carne e o fruto do Espírito. Então, a minha carne, ela é inclinada para fazer aquilo que não agrada a Deus. Agora, se eu tenho uma vida em santificação, oro, jejuo, leio a Bíblia, vou aos cultos, eu sou inclinado ao fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, temperança, né, o domínio próprio. 9 características. É como se fosse uma guerra. Já ouviram a história dos 2 lobos? Eu tenho 2 lobos. Aí um belo dia eles vão guerrear, vão brigar. Qual vai vencer? O mais forte. Aquele que eu alimento mais. No meu caso, qual é mais forte? A carne ou o espírito? É aquele que eu alimento mais. Então, nesse sentido. Irmão, usando essas regrinhas, ajuda muito. Tá bom? Até aqui tudo bem? Crítica textual. Quem gosta de estudar texto no seu original? Levanta a mão. Antigo Testamento foi escrito no hebraico. Tem alguns textos em aramaico, mas no geral hebraico. E o Novo Testamento? Grego koiné, que é o grego da época de Jesus. Não é o grego koiné. Não é o grego
hoje, moderno. Se você for para a Grécia lá, nossa, é assim que eles falavam naquela época. Não. Na época era o grego koiné, tá bom? É o Novo Testamento. Então a crítica textual vai nos auxiliar muito nesse sentido. Ó, mediante a crítica textual, é possível se chegar a um texto bíblico que é a representação exata dos autógrafos. Já ouviram falar sobre isso? Autógrafo é um escrito original. É um texto original. Irmãos, eles não existem mais. O que existem hoje são cópias e cópias, tá? Um crítico textual, com base nos apógrafos, autógrafos é um, que seriam escritos originais. Apógrafos são cópias dos escritos originais, pois os originais não mais existem. Ou seja, um crítico textual procura recuperar, reconstruir o texto original, no caso, os autógrafos. Então, o crítico ele pega uma cópia de um texto original e agora ele vai interpretar aquele texto até o máximo da perfeição possível. Né? No caso, para traduzir. Vamos pegar um exemplo. Eu pego um texto lá em hebraico, agora eu vou traduzir para o português. Não é fácil. Então, tem um estudo. Então, a crítica textual nos ajuda nesse sentido. No próximo slide, a gente vai falar sobre versões ou traduções. Aí vai nos auxiliar mais nesse entendimento. O ato da inspiração aconteceu uma vez nos autógrafos, os escritos originais. A qualidade da inspiração continuou, sendo mantida nos apócrifos, cópias dos escritos originais. O Espírito Santo inspirou 40 autores a escreverem 66 livros num período aproximado de 1500, 1600 anos. Mas hoje os originais não existem mais, existem as cópias. Naquela época não existia uma Bíblia numa versão para o português. Alguém a traduziu. Então quem traduziu também recebeu uma inspiração. Quando nós lemos a Bíblia, nós também somos inspirados pelo Espírito Santo. Tá bom? Aqui, ó, não sei se vai dar para... Eu coloquei a cor verde, é uma cor bonita. Eu devia ter colocado escuro, né? Alexandre? Fica mais bonito. Ó, já ouviram sobre isso? Existem versões ou traduções. Existem 3 métodos de tradução bíblica: equivalência formal, equivalência dinâmica e a paráfrase. Eu vou repetir, ó. Equivalência formal, equivalência dinâmica e paráfrase. Com certeza a sua Bíblia, a tradução da sua Bíblia, é um desses 3 métodos. Para você saber, pega a sua Bíblia, abre ela, na primeira, na segunda página ali, vai estar lá. Se ela é Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, NVI, NTLH, a gente vai comentar sobre isso. Agora ele ficou muito claro mesmo. Deixa eu ler aqui na... Apaga, vê se melhora, por favor. Eu coloquei um verde claro. Tá bom, consigo sim. Não sei se os... Ô, glória. Obrigado, hein? Não vão dormir, irmãos, por favor. Não vão dormir. Ó, equivalência formal.
procura ser mais fiéis ao texto original. Ou seja, quando o tradutor traduz literalmente, palavra por palavra dos textos originais. Aí tem um exemplo aqui, ó, Salmo de número 92, verso 10. Mas o meu chifre tu exaltarás como o chifre de um unicórnio. Aí tem 3 pontinhos aqui, quer dizer que o texto ainda continua. Mas no nosso caso aqui de estudo é até aqui. É a BKJ, né, que é a Bíblia King James. Qual que é esse método de tradução? O tradutor pega o texto original, aí ele lê uma palavra no original e traduz como ela está. Exemplo, ele lê o texto original e lá está, chifre, o meu chifre. Aí ele traduz para o português, o meu chifre. Ó, a Bíblia ACF, qual que é a ACF? Almeida Corrigida Fiel. ARC. Almeida Revista Corrigida. E a BKJ, Bíblia King James. Essas são umas versões que o método de interpretação é equivalência formal. Tá? Outro método, equivalência dinâmica. Procuram ser mais atuais e fáceis de ler. É quando o tradutor traduz pensamento por pensamento dos textos originais. Equivalência formal, traduz palavra por palavra. Equivalência dinâmica, traduz pensamento por pensamento. O mesmo texto, ó, Salmo 92, 10. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Nova Almeida e atualizada. Ou seja, na equivalência formal, o tradutor leu chifre e traduziu chifre. Meu chifre traduziu meu chifre. Já na equivalência dinâmica, o tradutor leu o meu chifre, ele traduziu o meu poder. Algumas Bíblias de equivalência formal, se você for estudar a Bíblia, você vai precisar de um dicionário bíblico. A equivalência dinâmica, algumas passagens já vem traduzida. Então já auxilia um pouco mais. Algumas versões, ó, a ARA, né, Almeida Revista é atualizada, NAA, Nova Almeida é atualizada, NVI, Nova Versão Internacional, a NVT, Nova Versão Transformadora. Aí vem o terceiro método, a paráfrase. Aqui tem algumas polêmicas. Desculpa. Algumas pessoas entendem que paráfrase é um método de tradução. Outros já entendem que não é. Numa visão, eu acho que está um pouquinho ainda longe. Não é uma tradução dos textos originais. Por quê? O tradutor lê os textos originais e escreve na forma que ele entendeu, não como está escrito. O mesma passagem, Salmo 92, 10. Tu me tens tornado forte, como um touro selvagem. Nova tradução da linguagem de hoje. Então, esse método da paráfrase, o tradutor pega um texto original, lê aquela passagem e depois ele vai interpretar como ele entendeu. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje. A mensagem é uma tradução e a Bíblia Viva, né, que é uma tradução também. Em cima disso eu faço uma pergunta. Qual versão eu devo utilizar? Qual versão eu vou utilizar para o meu estudo pessoal? Qual versão eu vou utilizar para o meu devocional?
e qual versão ou tradução eu vou utilizar para mim fazer comparações. Sabe qual é a resposta, irmão? Todas. Todas? Todas as versões. Equivalência formal é aquela que traduz palavra por palavra. Aconselhamos para estudo pessoal. Eita, apareceu um. Aconselhamos para estudo pessoal. Aí vai ter equivalência dinâmica. Aí nós já indicamos para vocês usá-la. Ó, procuram ser mais atual. Na outra, né? É aqui. Aconselhamos para estudo do devocional. Então, equivalência formal para estudo pessoal, porque é diferente. Eu vou explicar. Estudo pessoal é uma coisa. Devocional é outra. Qual que é a diferença? O que é o meu devocional? Todo dia de manhã, eu vou pegar a minha Bíblia e vou ler lá 3, 4 capítulos, 15 minutos, 1 hora, aí, todo dia, todo santo dia. No meu caso é de manhã, né? À noite passou das 10, acabou o Erivelto. Todas as 10. Então, mas de manhã eu consigo ler e absorver. Então, cada um tem um. Isso é devocional. Aconselhamos a você utilizar uma equivalência dinâmica, que são mais fáceis de você entender. Não vai precisar ler a Bíblia em um dicionário, ler a Bíblia em um dicionário, nesse sentido. Agora, para se aprofundar na Bíblia, aí aconselhamos a equivalência formal, que o tradutor traduz palavra por palavra, que é o mais próximo do texto original, tá bom? E a paráfrase, que nós aconselhamos para estudo de comparação. Por quê? Você está estudando, você pega uma passagem bíblica. Esse exemplo que nós fizemos do Salmo 92, 10. A mesma passagem, ó. Um fala chifre, outro fala poder e o outro fala forte. Então, você meditando em uma dessas passagens, você vai ter uma compreensão melhor, maior. Aqui, ó, não existe tradução perfeita, mas a que temos em português, em geral, são muito boas, com características diferentes, mas bem feitas. A tradução existe para servir você, e não ao contrário. Não seja refém de uma única versão, porém, respeite a versão que a sua denominação adotou para textos lidos na igreja, mas na medida do possível, adquira outras. Você vem para a igreja, você traz a versão que a sua igreja, a sua denominação adotou para texto lido. Para todo mundo ler igual, no mesmo tempo, todo mundo vai entender. Um exemplo, se a versão de vocês aqui é a ARA, né? Nova, é a ARA, né? Almeida Revista e Atualizada. Se eu venho aqui, me dou uma oportunidade, eu começo a ler NTLH. Então vai... Na igreja onde eu congrego, lá é a ARC, né? A nova Almeida Revista e Corrigida. Tá? Então, você vem para a igreja, vem com a versão que o pastor adotou. Padrão. Agora, na sua casa, na medida do possível, financeiramente falando, se programe, se planeje, se organize financeiramente e tenha mais de uma versão. Não seja refém de uma única versão para estudar a Bíblia. Amém? Estou até com medo. Quando chega a hora das perguntas, ele vai ver. Ele vai ver só. A retórica. Vamos finalizando já o primeiro período aqui, ó.
A retórica. O que é a retórica? É o ato de falar em público. Irmãos, aqui a gente já começa a homilética. A hermenêutica é a arte de interpretar. Agora a homilética já é a arte de eu falar em público. Então as duas se completam. Primeiro eu aprendo a hermenêutica, interpretar o texto. Depois eu aprendo homilética, que é a arte de eu falar em público. Então tudo aquilo que eu aprendi na teoria, agora eu vou colocar em prática. Os primeiros a se preocuparem com o estudo do ato de falar em público foram os gregos. A democracia foi inventada por eles. Saber falar em público e convencer os ouvintes passou a ser uma necessidade de ascensão social, e assim os gregos passaram a se preocupar com o estudo da arte e das técnicas de discursar. Então surgiu a retórica. Foi uma necessidade social que eles tiveram, de se comunicarem com o povo. Aí vem a oratória. Os romanos, que sofreram grande influência cultural dos gregos, não podiam deixar de se empolgar com a retórica, que logo observaram como o nome de oratória, que vem de ores, significa boca. Os romanos também nunca usaram a oratória para fins religiosos. Então, nem os romanos com a oratória, nem os gregos com a retórica usaram para fins religiosos. Aí vem a eloquência. A palavra eloquência vem do latim eloquentia e significa o ato ou efeito de se falar bem. A eloquência é a capacidade de atrair a atenção dos ouvintes, convencendo-os pelo uso da linguagem. Olha que interessante. Isso aqui são técnicas, são regras. Alguém pode falar, mas eu não sei me comunicar. Eu não consigo pregar. Eu travo, eu começo, fico nervoso. Irmãos, quem me conhece sabe que eu sou extremamente tímido. Sou muito tímido. E quem me conhece fala que às vezes você vem conversar comigo, eu só respondo. Quer ver? Eu tenho uma dificuldade de uma conversa, por causa da minha timidez. Mas pela misericórdia do Senhor, para falar de Jesus, eu ainda consigo me soltar um pouco. O que me ajudou muito foram essas regras, essas técnicas. Eu vou repetir. Você aprende na teoria e depois você tem que colocar em prática. Por isso que eu falo, não desistam, persistam. Aí vem a homilética bíblica, que nasceu quando os pregadores cristãos começaram a estruturar suas mensagens, procurando aprimorá-las com as técnicas da retórica grega e da oratória romana. Portanto, homilética é o ato de falar em público. Isso que eu estou fazendo hoje aqui com os irmãos, homilética. E o nome diz, é um ato de falar em público, é uma técnica, é uma arte. Então, quanto mais eu me aprofundar, melhor eu vou conseguir me expressar. No caso, através da Bíblia Sagrada. A partir da Reforma Protestante, a homilética passou a ser o estudo da arte e das técnicas de melhor expor as ideias que o Espírito Santo concedia aos pregadores do Evangelho. Logo, os pregadores cristãos esforçaram-se para estudar a retórica e a eloquência gregas e a oratória romana,
aplicando as suas técnicas à prática da pregação do Evangelho. Daí surge a homilética. Esteja preparado para as oportunidades. Professor, pregador, levanta a mão quem é professor e pregador. Levanta a mão, por favor, com todo respeito. Muito bem. E quem deseja um dia ou ser um professor ou ser um pregador? Levanta a mão. Amém. Deus abençoe. Quem está aqui de passagem? Deixa eu ver. Deixa eu ir lá. Brincadeira, irmão. Brincadeira. Só para descontrair. Eu estou vendo meu irmão está bem sério ali. Ó. Vou ver se ele sorri ali. Ó. Ele está sério. É de família, né? É o temperamento. Já estudaram sobre temperamentos? Quem não, estude, irmão. Nós somos melancólicos, né? Aquele mais introvertidos, né? Então tem um... Mas voltando para cá, professor, pregador, esteja sempre preparado para uma oportunidade. Irmão, isso aqui é muito sério. Ao ter a oportunidade, nunca diga não. Não diga que não estava preparado, que foi pego de surpresa, pois já desanima quem vai te ouvir pregar. Se eu chegasse aqui hoje, irmãos, estou aqui pela misericórdia, mas não tive tempo para estudar, não tive tempo para me preparar. Irmão, meia dúzia aqui ia levantar e falar, irmão, é saber, está chovendo, eu vou para casa. Já desanima. Já desanima. Reflexão. Professor, pregador, melhor não ter a oportunidade. Quiser acender a luz um pouquinho? Se os irmãos quiserem anotar, né? Como estava antes? Como é que estava? Isso. Sei, né? Aí, tá bom. Obrigado. Ó, irmão, quando eu aprendi isso aqui a primeira vez, isso aqui me impactou. Mudou meu ministério. Coisa simples, mas tremenda. Professor, pregador, melhor não ter a oportunidade e estar preparado do que ter a oportunidade e não estar preparado. Vou repetir. Melhor eu estar preparado e o pastor não me dá oportunidade nenhuma, do que o pastor me dá a oportunidade e eu ficar aqui, sabe como glorifica aí, irmão. Começo a inventar. Por quê? Vou falar de mim. Qual que era a minha guerra com Jesus? Porque eu estudava, eu ralava, eu já ia para a igreja, já com meu esbocinho ali, só esperando o pastor me chamar para... Mas eu não tinha oportunidade. Não tinha oportunidade. Eu estava preparado, mas eu não tinha oportunidade. Quando eu aprendi isso aqui, melhor eu não ter oportunidade. Mas se me derem, eu estou preparado. Do que eu não me preparo. Eu sei que eu tenho uma chamada, um ministério, eu não me preparo, então é melhor não ter oportunidade. Então você que tem uma chamada, esteja preparado. Porque nós nunca sabemos quando é que Jesus vai decidir nos usar. Ah, mas eu não tenho. Quem disse que você não tem? Mateus 25, parábola do talento. Para um foi dado 5 talentos, para um segundo 2 talentos, e para um terceiro 1 talento. Aí diz o texto, conforme a sua capacidade. Ou seja, no mínimo, nós temos 1 talento. Agora, feliz é aquele que não enterra o seu talento. Agora eu tenho que granjear, multiplicar. Então, esteja preparado para as oportunidades.
Ah, mas o pastor não me dá oportunidade. Talvez eu não tenha oportunidade aqui numa tribuna, mas eu vou ter lá no serviço, lá na escola, lá com o meu vizinho, lá na minha família. Talvez o meu ministério não seja em cima de uma tribuna, mas o meu ministério seja numa praça. Irmãos, olha uma coisa. Põe o Erivelton numa praça para evangelizar. Mas eu travo. Literalmente, eu travo. Eu fico nervoso, eu não consigo. Não vai. Já tentei. Já meu estômago já não vai. Aqui eu ainda consigo um pouquinho, mas aí entra ministério, vontade de Jesus. Se todo mundo fosse pregar na tribuna, ensinar, o que seria dos pregadores nas praças, nos presídios, nos metrô da vida? Quem já foi em São Paulo, andou de metrô, a gente vê alguns pregadores pregando dentro do metrô. O que seriam? Então, irmão, ficaste na vocação para que nós fomos chamados. Amém? Esteja preparado. Outra reflexão, professor, pregador, não estude a Bíblia apenas quando for ensinar ou pregar. Estude a Bíblia regularmente, sistematicamente. Aí o pastor Anderson vai dar oportunidade para o Harold. Harold, domingo que vem você vai pregar. O Harold, opa! Eu estou pegando ele como exemplo porque nós temos uma amizade. E eu sei que não é o caso. Opa! Ele me deu oportunidade, então agora eu vou estudar. Não. Eu já leio a Bíblia. Eu já estudo a Bíblia, sem o pastor me convidar. Quanto mais ele me convidando, aí sim, eu vou ler mais. Eu vou me aprofundar mais para ver o que Jesus quer revelar, o que o Espírito Santo quer revelar. Então não deixa para você ler a Bíblia, estudar a Bíblia só quando você tem uma oportunidade. Não. Leia a Bíblia regularmente. Estude a Bíblia regularmente, sistematicamente. Como assim? Eu leio Gênesis, depois eu vou ler Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e vou lendo até ler a Bíblia toda. Quando eu tiver a oportunidade, se assim for da vontade do Senhor, irmão, vai ser mais fácil. Claro, né? Vai ser menos difícil, melhor. Vai ser menos difícil, porque eu já vou ter uma intimidade com a palavra. Eu já vou ter um certo conhecimento. Então, Deus vai me usar mais. Irmãos, outro detalhe. Quando isso entrou na minha mente e no meu coração, que nós somos um instrumento nas mãos de Jesus. Jesus tem tanta vida para salvar ainda, tanta alma para salvar, e Ele, pela sua ainda infinita misericórdia, escolheu nós, todo pecador, comedor de arroz e feijão, mas que um dia entregou a vida para o nome dEle. E Ele quer nos usar, irmãos. Às vezes, numa visão do mundo, é uma expressão, né? Me usar, eu sou algum objeto. Mas para Jesus é isso mesmo, viu? Jesus usa do jeito que Ele quer, quem Ele quer e na hora que Ele quer. Então, irmão, deixa Jesus te usar. Se prepare. Se prepare. Irmão, o que eu vou ensinar e o que eu vou pregar? Bíblia. Dá para ler? Vamos ler? Dá para ler daí? 1 de Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Lucas 4,17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Aqui é Jesus. Deram oportunidade para Jesus lá na sinagoga. Jesus pegou
Jesus pegou o rolo e leu onde estava escrito. Irmãos, se Jesus leu o que estava escrito, por que eu não vou ler o que está escrito? Porque eu não vou pregar o que está na Bíblia. 1 de Coríntios 4:6. Primeira. Aprendais a não ir além do que está escrito. Arque, Almeida Revista e Corrigida. A mesma passagem numa outra versão, para a gente fazer uma comparação. Nova tradução da linguagem de hoje. Obedeça ao que está escrito. A primeira versão, aprendais. E a segunda, obedeça ao que está escrito. Então, professor, ensine Bíblia, pregador, pregue Bíblia. Outra regrinha que nós temos, que o professor deve ensinar e o pregador pregar sobre Jesus. Irmãos, não esqueça de falar sobre Jesus, pois nossa mensagem deve ser cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Tem muita mensagem que o pregador começa a pregar, ministrar, ou às vezes o professor a ensinar, e vai passando o tempo. Cadê Jesus? Ele não vai falar de Jesus, não? Aí está nos 45 do segundo tempo, acho que vai ser agora, porque já está acabando, e não fala de Jesus. Irmãos, quantos livros tem a Bíblia? 66. O Antigo Testamento, 39. E o Novo Testamento, 27. 66 livros. O tema central da Bíblia é Jesus. Os 66 livros falam sobre um único assunto, Jesus. Um vai falar, virá o Messias. Outro, ele veio. Outro, ele morreu. Ressuscitou. Ascendeu os céus. E ele vai voltar, hein? Mas aí eu vou ministrar e parece que eu não tenho assunto para falar sobre Jesus. Então, é outra regrinha da homilética. Pregue a Bíblia, ensine a Bíblia e fale sobre Jesus. Mas a minha mensagem eu vou falar sobre Davi. Não tem problema. Você vai pregar o Antigo Testamento ou ensinar, não tem problema. Mas você vai ter que, quando você for montar o seu esboço, você vai ter que chegar onde você vai montar os tópicos, vai ter que chegar num ponto ali, que você vai ter que apresentar Jesus. Porque naquele culto, naquela reunião, naquele culto de ensino, pode ter alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. E você, professor, e você, pregador, nós seremos o canal, a ponte, o meio que Jesus vai nos usar para nós falarmos dele. E aquela pessoa ter a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Tudo isso. Então, no próximo período, a gente fala sobre a gente montar um sermão, aí fica um pouquinho mais fácil. Tá bom? E finalizando aqui, qual o alvo da homilética bíblica? São 3. Eu só vou ler aqui, não vou me aprofundar, mas são 3. Salvação, santificação e serviço. É claro que talvez na sua mensagem, o Espírito Santo te deu só sobre salvação. Talvez uma outra, a santificação. E talvez a outra no serviço. É claro que tem que ter um discernimento. Se você for para pregar, se você sabe que na sua plateia tem pessoas que não são salvas, alguém que não é salvo, com certeza, você pode até falar sobre santificação, sobre serviço, mas em um momento você tem que entrar na salvação. Ou seja, salvação para quem não é salvo. Santificação para quem já é salvo, às vezes até quem não é também. Mas santificação é eu me separar das coisas do mundo para as coisas de Deus.
E eu me separar do mundo não é eu me isolar dele. Porque eu pensava assim, aceitei Jesus, agora eu sou santo. Eu não me misturo com ímpio. Quem disse, mano? Aí eu aprendi que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se eu sou luz, Jesus vai me colocar onde? No meio das trevas, para mim poder iluminar alguém, para mim poder apresentar Jesus para alguém. Agora eu não posso ser luz, me corromper com as trevas. Ser sal, temperar, ter uma boa palavra, tá? E serviço, a gente entra naquela outra questão. Jesus não nos chamou só para a gente entregar nossa vida para Ele. E acabou? Não, aí tem o serviço, aí entra a questão de ministério, tá bom? Aí fica para uma outra oportunidade. E aí foi o primeiro período, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Devolvo a palavra para quem é de direito. Irmãos, são 8h45. Eu creio que, acho que 10 minutos para a gente tomar uma água, comer ali um salgadinho que tem aqui ao lado, e a gente retorna para a próxima etapa, tá bom? Vamos lá então? Deus abençoe. Vamos dar uma espreguiçada e nos alimentar, né? Não vai embora não, que tem a segunda parte, que tá uma bênção.